terceira edição das Conversas de Barbearia. Hoje vamos tocar em temas que possam suscitar algum debate, não só na barbearia, mas também esperamos nós que também seja do vosso agrado, de forma a poderem comentar também através do Facebook, através do Twitter, no próprio blog trespaixões.blogspot.com. E os temas vamos associá-los porque estamos a gravar no dia da estreia mundial do novo episódio da saga Star Wars. Vamos, digamos assim, identificá-los com algumas dos grandes filmes que têm tido a invenção criada pelo George Lucas. E entre eles vão ser os seguintes, portanto, o Natal e as tradições do Natal em Elvas, que podemos classificá-lo como A New Hope, Uma Nova Esperança, que é o título do episódio 4, que foi o primeiro cronologicamente a estrear em 77. Exatamente. Depois vamos falar portanto, não por esta ordem, vamos começar se calhar precisamente com o regresso da vida ativa política, digamos assim, de Rondão Almeida. Miguel, esse classificaria-mo como... The Empire Strikes Back, o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca, muito bem. O episódio 5 da saga. E como estamos numa de política, digamos assim, o regresso também de José Sócrates, a grande entrevista que teve na TVI, e que Nuno, podemos colocá-lo como? Como o próprio nome indica, o regresso de Jedi. Ao Jedi. Ao Jedi, como queiram, exatamente. São estes os três temas que iremos debater nas conversas de barbearia, que irão ser colocadas online precisamente nos três formatos. Ou seja, não vamos colocar um vídeo inteiro de uma hora e qualquer coisa, como tem sido nas duas edições anteriores. E a pedido de várias famílias. E a pedido de várias famílias, exatamente. Obrigado, João. Vamos publicar no próximo sábado a primeira parte, o primeiro tema, no domingo o segundo e na segunda-feira o terceiro. É uma forma simpática, digamos assim, de que as pessoas procurem, exatamente, é o episódio, procurem o Três Paixões e as conversas de barbearia concretamente, uma conversa informal de quatro amigos, como tem vindo a ser até aqui. Esperamos que sejam muitíssimas as edições e que obviamente seja do agrado de toda a gente. Vamos começar com o tema do Rondão, em que ele teve uma entrevista. Eu estive a ver na TV Guadiana a entrevista que ele deu aos órgãos de comunicação social, e mais uma vez o ataque ao atual Presidente da Câmara, Dr. Nuno Sinha. Miguel, começaria por ti. O que é que achaste da entrevista de Rondão Almeida? Olha, na última conversa que nós tivemos aqui, eu disse que, a política é uma ciência social, não é? Ao ser uma ciência social, o cunho pessoal de cada um está na política que faz ou que desempenha. Tivemos aqui 20 anos com o Rondão Almeida, pôs o seu cunho pessoal nas coisas que fez. Agora estamos com o Nuno Mocinha, tivemos outros presidentes antes e sempre o fator pessoal se meteu no que é a política. Hoje em dia, se nós perguntarmos a toda a gente como vão estas coisas da política, toda a gente, seja da nossa camada, seja mais novos, seja mais velhos, já dizem que a política mete nojo. Quando não devia ser assim, quando não são esses os princípios. A arte de fazer política, para mim, lá está, outra vez o cunho pessoal e o ponto de vista de cada um, a política é o colocar das nossas ideias, dos nossos ideais, perante os outros, que têm ideias diferentes de nós, mas sempre com cordialidade. Situação que não tem acontecido. Não tem acontecido. Desde o arranque do mandato por parte de Nuno Mocinha, portanto, não precisamente desde o arranque, mas depois do verão quente. Exatamente. O célebre verão quente de 2014. Eu acho, sinceramente, eu gostava que, pronto, isto não é o País das Maravilhas, nem temos cá a Alice, mas eu gostava que as pessoas
resolvessem as coisas não como se resolveu em Pontevedra, com um muro no Primeiro-Ministro. Eu gostava que se resolvessem as coisas, as duas pessoas sentadas, falarem um com o outro, verem quais são as diferenças, porque eles não se podem esquecer que foram escolhidos por uma massa, por uma população, e eles representam o que é a população. Eu não acredito, e nós estamos aqui 4 pessoas, cada um pode ter a sua ideia, eu não acredito que a relação que existe agora entre eles, que está bastante azeda, que para nós não nos transmite a nós isso, nós não discutimos, não nos damos mal, não viramos as costas e vamos embora. Nós conversamos uns com os outros. E acho que é isso que eles devem fazer. Porque eles ao estarem a fazer isso, há pessoas que vão atrás disso. E começa-se a criar o ódio, quando não deve haver ódio no meio de uma conversa política. É a minha opinião pessoal. Tenho esperança sempre no bom senso das pessoas. São líderes, são pessoas que estão à frente de cargos de responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser assumida e tem que ser levada ao extremo. Quando se fala em cidade de Elvas, fala-se o Presidente da Câmara é ele que representa todos os elvenses, tal como o Presidente da República, o Presidente de todos os portugueses, deveria ser. E acho que é isso que não está a funcionar agora, e estes atritos só pioram e vêm fazer com que as pessoas se desliguem disto. Começam a dizer que é o tal lavar de roupa suja, e eu não gosto disso, sinceramente, como elvense, como votante. Não me agrada, sinceramente, não gosto. Não. Obviamente que eu acho que é comum a todos nós a opinião de que esta situação não traz qualquer benefício para a cidade nem para os elvenses. E concordo com o Miguel quando diz que já se arrasta há tempo demais e já teve origem há bastante tempo para se continuar ainda a marcar a vida política. Nitidamente percebeu-se, ainda há pouco em bastidores comentávamos toda a situação, que, estando decorrido mais de metade do mandato, as forças começam-se já a perfilar e já se percebeu que o Comendador Rondão Almeida está na corrida para uma eventual eleição que venha a ocorrer daqui a alguns meses, no máximo, quase no limite 2 anos. Percebe-se que continua essa chama acesa e que, eventualmente, daqui a 2 anos teremos um confronto político entre Nuno Mocinho, se ele efetivamente se recandidatar, como já anunciou anteriormente, mas que o Comendador também tem uma palavra a dizer sobre isso. Acho que o mais importante, acima de tudo, são as ideias que possam trazer benefício para a cidade. E este tipo de confronto ou de troca de ideias na comunicação social não traz nenhum benefício. Acho que isso é o ponto mais crítico da questão. Porque eles fazem parte de uma mesma equipa de trabalho, que há 20 anos tem estado a comandar os destinos da cidade. Sim, mas com situações diferentes. Sim, mas o que é certo é que não te esqueças que a origem deles é toda de uma mesma grupo de trabalho. Sim, construíram juntos um determinado caminho. Mas a liderança foi alterada. Exatamente. Mas isso E o choque vem precisamente daí. Mas isso já tinha que ter sido distorcido há mais tempo. E eu acho que aí não há inocentes. Nessa questão da liderança ser definida, não há inocentes. Cada um à sua maneira teve uma cota-parte de responsabilidade na situação que está criada hoje em dia. João. Ora bem, aqui um conjunto de fatores que me parece importante e que é visível. Não estou a dar aqui nenhuma novidade para nós, quer nós os 4, quer para quem esteja a assistir a este nosso debate, esta nossa tertúlia. Rondão Almeida é um animal de poder, conviveu com o poder enquanto presidente do município durante 2 décadas, é muito tempo, deixou marca na cidade e depois, no seu íntimo, a escolha do seu Delfim, Nuno Mocinha. Todos sabemos também que poderia não ser Nuno Mocinha, foi Nuno Mocinha, a história faz-se dos acontecimentos, não se faz dos seres, mas sempre acho que Rondão Almeida nunca interiorizou a ideia de que deixaria ter aquela predominância, aquela importância. Ou seja, deixava de ser um Nuno líder. Mocinha seria uma solução de intervalo enquanto, cá está, legalmente Rondão não pudesse recandidatar-se. Depois, efetivamente, há aquele choque do celebérrimo verão de 2014, há pouco mais de um ano em que as posições se extremaram, deu para perceber exatamente que elas não podiam continuar assim, como já toda a gente comentava que havia 2 passos do Conselho, na Rua Isabel Maria Picão e na Praça da República, não beneficiava ninguém, nem os próprios, nem a população. As situações extremaram-se e o primeiro sinal de que Rondão Almeida efetivamente quer regressar em força à vida política alvense é dado na véspera da inauguração da requalificação do Forte da Graça, quando Rondão surge numa posição pública
percebendo que o governo PS está a entrar em funções na defesa da manutenção do serviço do hospital. É o primeiro sinal. Tenta roubar, claramente, é um homem de política que tenta roubar protagonismo através de poucas horas antes de um evento como a inauguração do Forte da Graça, pelo menos junto à população alvense, eu estou aqui, estou vivo e estou atuante. Primeiro ponto. E agora aparece efetivamente a acumulação, passadas poucas semanas, com esta conferência de imprensa a propósito dos dinheiros municipais. Exato. É verdade que o Mocinha acaba de ter um apoio importante, que vem exatamente a montante, que é o facto de, no anuário dos municípios, da transparência municipal, Elvas ter galgado posições. Uma coisa é evidente, e para rematar, as posições estão muito extremadas, eu não acredito, e depois de tentativas que houve, pelo menos aparentes, de reconciliação entre as partes, não me parece sinceramente que no lapso de tempo, que são 2 anos, passa num instantinho, possa voltar a haver uma junção de interesses. Agora, isto coloca questões muito importantes, e para terminar, que são as seguintes. As próximas autárquicas em Elvas podem ser uma caixinha de surpresas. Porquê? No Mocinha tudo indica, se tudo correr dentro da normalidade, vamos acreditar que sim, será o candidato natural do Partido Socialista. Exato. Não tenho dúvidas. É preciso haver um cataclismo, uma alteração brutal, de status quo, de outras... Portanto, e Rondão Almeida, Elsa Grilo e aqueles que estão, claramente, nitidamente, ao lado do ex-presidente e ainda vereador, tendencialmente poderão ser tentados a criar uma lista de cidadãos independentes. Isto pode reverter, inclusive, partido literalmente pelo eleitorado PS. É um cenário que não é despiciente todo e que eu penso que poderá perfeitamente acontecer. E o que depois isto dará, irmãos da mesma família política, há 2 anos, numa lista, partidos, digamos assim, num movimento de cidadãos independentes, por Elvas ou uma designação que seja arranjada, Partido Socialista com Nuno Mocinha, e depois à direita perfila-se Tiago Abreu como potencial candidato, mais alguém que o PS obviamente irá a jogo, não sabe muito bem como, mas pronto. Cria aqui um cenário efetivamente de grande interesse. Agora, que Elvas poderá não beneficiar, porque estamos habituados a maiorias também aqui sólidas nos últimos mandatos e podemos surgir aqui uma situação muito complicada. Mas o tempo dirá. Agora, não acredito com as posições extremadas como estão neste momento, atenção, que isto que é verdade hoje, amanhã pode não ser, mas não acredito que a amizade, aquela convivência política entre Nuno Mocinha e Rondão voltem, até pela forma como de ser de cada um, muito vincada, não acredito que voltem a ser amigos comandantes. Mas vocês acham que... Aliás, vamos tentar falar um pouco sobre o que é que se passou efetivamente. Vocês acham que aquela colocação, digamos assim, da variação de Rondão Almeida e de Elsa Grilo ter sido colocada na Casa da Cultura, saindo dos passos do Conselho, na altura recordo-me que Rondão Almeida tinha dito que era para deixar à vontade o Presidente da Câmara, para não pensar. O que é certo é que confundiu um pouco as pessoas, tanto que as pessoas, quando queriam falar com o Presidente da Câmara, na Câmara Municipal, chegavam a lhe dizer qual dos presidentes. Isso é uma coisa que não poderia nem de longe nem de perto acontecer. E é uma coisa perfeitamente... Mas eu pergunto o seguinte, sabendo nós que essa situação, não assim da maneira como aconteceu, mas poderia acontecer devido à liderança de 2 décadas de Rondão Almeida aqui, em que um dos braços direito passou para a liderança, no caso do Nuno Mocinha. O que é que pode ter levado ao extremo do Nuno Mocinha ter retirado os pelouros aos 2 vereadores? A sensação de que, provavelmente, e penso que isso é evidente, Pedro, Miguel e Nuno, acho que a sensação com que Nuno Mocinha, a partir de uma certa altura, se confrontou, que estava a ser secundarizado, menorizado, que no fundo a figura de um ex-presidente muito presente, sempre muito, que ainda por cima com o grau recente comendador, com tudo aquilo que essa situação pressupõe, eu acho que foi o extravasar. Houve um conjunto de fatores, se calhar só a história se encarregará de dizer, lógico. Mas de qualquer forma, penso que o que extremou a gota d'água que fez transbordar terá sido efetivamente o Presidente eleito, Nuno Mocinha, a ter percebido que estava a ser claramente, eventualmente, só uma solução para um mandato e que a figura de Presidente que ele era e é de facto, estava a ser ultrapassada em determinadas questões. Mas, como eu digo, só o tempo se encarregará de... Há aqui uma pergunta que eu me faço, já me fiz isto esta pergunta já me fiz a mim próprio muitas vezes. Com tantos anos de política como tem Rondão Almeida e com 20 anos de liderança autárquica na nossa cidade, por que não
como se costuma dizer, sair pela porta grande, porque ninguém lhe colocaria absolutamente um entrave aos 20 anos de liderança autárquica em Elvas, fazer um ponto final na política municipal e ter continuado como vereador, e já sabendo nós como é um verdadeiro político na verdadeira acessão da palavra, mais do que isso até, e já se está a perfilar, porque nota-se perfeitamente pelo discurso feito na entrevista que ele concedeu aos órgãos de comunicação social, já se está a perfilar para em 2017 se candidatar, seja pelo movimento que for. Mas eu pergunto-me, porquê é que Rondão Almeida, com tantos anos já de Câmara, de presidência de Câmara, e agora com mais 4 anos, alguns meses com pelouros e desde então para cá, sem pelouros, mas continuando a ser vereador da Câmara Municipal, porquê é que Rondão não põe o ponto final? Porque para Miguel, não sei se concordarão e restantes também querem monopolizar, porque para a política é um vício no bom e no mau sentido da palavra, e há certas pessoas com outros vícios que nós não... Vícios no bom e no mau sentido, atenção, quando colocamos o epíteto vício, pode ser... Para mim a leitura do cinema é um vício. Exatamente, não é um vício no mau sentido negativo. Claro. E acho que, como animal politiqueiro, ressalvo e sublinha traço muito grosso, Rondão Almeida nunca se mentalizou, é a minha opinião, pode obviamente ele argumentar ao contrário, nunca se mentalizou, e faz-lhe falta respirar aquele ar de presidência, não de subalternidade. É a minha leitura. Sim, eu concordo com o João. Eu acho que foram 2 décadas. É uma figura que também se habituou, pelo trabalho que vinha desenvolvendo e pela ligação que foi construindo com a população, a ser considerado o presidente, e que houvesse toda aquela deferência, e que depois de um momento para o outro se vê privado. Acho que nós somos humanos e que todos nós temos esse tipo de... A perda seja de poder, seja de benesses económicas, não é o caso aqui em imprensa, obviamente, mas quando alguém quer que se vê pobre ou vice-versa, há mutações genéticas e próprias em cada um de nós, não é, Miguel? Isso também faz-me pensar um bocado, e suponho que não é por aí, por tocares aí nos fatores económicos, não, de certeza que não há de ser por aí. Mas há aquela velha máxima de, se quiseres ter uma vida decente, vais ter que trabalhar até aos 66 e alguns meses, não é? Agora. Só aí é que poderás reformar por inteiro, portanto, é trabalhar uma vida inteira. Agora, se quiseres reformar mais cedo, vai para o político. Será que é essa maneira que nós estamos a ver política? Será que é isso que está enraizado? Será que o poder corrompe, não no corromper, mas estou no poder, eu não quero perder isto. Isto é assim, e nós falámos também isto em Beck. Cada um de nós, e cada um terá a sua relação, eu tenho boa relação tanto com um como com o outro. E como posso dizer, amigo de um e do outro, o que menos gosto de ver é ver 2 pessoas zangadas uma com a outra. E ainda para mais nos cargos que ocupam, que isso até ainda me chateia mais. E não sei se isso poderá ser um ponto de decisão na nossa cidade, numa fase em que nós precisamos de união. E isso dá-me um bocado de medo e se calhar aproveitando o estarmos aqui, e se eles nos ouvirem, ou se alguém lhes for dizer, é que há cidadãos elvenses interessados em que haja união. Ninguém quer dizer que andem aos beijos e às festinhas uns aos outros, por amor de Deus. Cada um tem a sua, mas que levem com dignidade, com responsabilidade. Há aqui um encontro de situações. Nuno Mocinha confessou recentemente, e é público, numa entrevista, salvo até uma televisão, não sei se é uma televisão, se é um órgão regional, não me recordo agora, também não interessa para o contexto, que já desde miúdo dizia: eu quero ser Presidente da Câmara, cumpri o sonho. Rondão diz: eu não quero deixar de ser Presidente da Câmara. É neste encontro de situações que as coisas complicam. Mas é que Nuno Mocinha vive neste momento, digamos assim, a pressão por parte de Rondão Almeida com esta primeira entrevista, porque isto obviamente não vai ficar por aqui, mas também o próprio Tiago Abreu, que questiona claramente a política que está a ser feita por Nuno Mocinha. Inclusive, há pouco eu e o Miguel estivemos a ver no Facebook do Tiago que a desilusão do ano é precisamente Nuno Mocinha. Ou seja, essa união que tu estavas a dizer, Miguel,
é impossível que vá Mas o que é acontecer. facto, o que é facto Portanto, é não só pela questão política, evidentemente, porque se uns são de esquerda, outros de direita, no caso do Tiago Abreu com o Nuno Mocinho e com o Rondão que também ataca o Nuno obviamente tem que se defender, portanto aguardo para breve uma resposta por parte do Nuno Mocinha, mas o que é certo é que está no meio de um fogo complicado de resolver. E depois a questão dos dinheiros, que era isso que também temos que falar, porque evidentemente a questão dos dinheiros que foi focada pelo Ronaldo Almeida, depois leva a pensar, mas afinal de contas o que é que está a passar se nós não temos visto absolutamente nada assim de notório por parte da Câmara nestes 2 anos de mandato, onde é que o dinheiro foi parar? Pois, Onde é que o dinheiro foi parar? É que tanto o Rondão como o Tiago se queixam disso. De que os cofres da Câmara estão... é vindo a esvaziar paulatinamente. Exatamente. Então, a pergunta que todos nós nos podemos fazer, isso é legítimo por parte de qualquer alvense, é dizer, mas afinal de contas, para onde é que Neste momento, a bola neste particular está do o Presidente tem que publicamente, todos devemos estar a fazer exatamente. Está. Se bem que ele, como eu disse, e voltando um bocado atrás, politicamente está bem respaldado, tem o apoio da distrital do PS, agora com o governo do Partido Socialista, inclusive com elementos que são neste momento pelo menos um ministro ou dois, Capola Santos e Pedro Marques, são ministros que conhecem bem Nuno Mocinha, portanto está respaldado. Agora é importante é que venha a terreno, porque a bola claramente passou para o campo em relação a esta questão do financeiro, que é muito importante. Senão começa a criar o efeito bola de neve, provavelmente. Que é extremamente complicado, porque eu tive o cuidado de apontar, portanto, que no anterior mandato, portanto, o Ronaldo Almeida deixou em tesouraria mais de 9.400.000 euros, portanto, tinha que receber fundos comunitários no valor de 843.000 euros, um montante total de 10.285.000 euros e qualquer coisa. Isto conforme o mapa de tesouraria 18 de outubro de 2013, portanto, a apelo mesmo no final do mandato. Pois, realmente, isto é dinheiro, é significativo, pois é óbvio. Estamos a falar de, neste momento, fundo de caixa do município, 660.000 euros grosso modo. Estamos a falar de uma quebra em 2 anos. A pergunta é óbvia. Vamos lá ver. A gente sabe que foram gastos mais de 6 milhões de euros na recuperação do Forte da Graça, mas o que é certo é que 85% são fundos perdidos. São fundos comunitários. Claramente estamos numa fase em que, neste momento, depois dessas acusações ou dessas afirmações, quer de Rondão Almeida, ex-presidente de Câmara, quer de Tiago Abreu, Nuno Mocinha vai ter que... E então, para mim, neste momento, se houvesse a assunção que o município teria que recorrer a um empréstimo, a um refinanciamento, digamos assim, a uma injeção de dinheiro, e isso aí é uma assunção claríssima de que efetivamente havia alguma coisa. Portanto, este momento claramente o Mocinha tem a bola. Tem, exatamente, até porque neste momento aquilo que se pode falar e aquilo que nós estamos agora aqui a fazer é especular. Claramente. Estamos a basear-nos em informações que foram públicas e que ainda não foram alvo de contraditório. Ou porque a comunicação social não procurou, que eu não sei, ou porque o Presidente até ao momento se quis resguardar e não quis. Uma verdade tem sempre 2 lados. Claro, obviamente. Estamos a especular com dados que são públicos, não podemos... É mais do que claro que efetivamente o Presidente do Mocinha mas eu estou a crer que o Mocinha, mais cedo ou mais tarde, vai ter que vir a terreno, naturalmente, seja de uma forma ou de outra, e que vai, naturalmente, defender a sua dama, defender, naturalmente, o seu mandato enquanto Presidente da Câmara. Mas até lá, cá está, temos é só especular, não podemos fazer absolutamente mais nada. Nós somos quase representantes da população elvense. É legítimo, por parte de qualquer elvense, perguntar, mas afinal não foi parar o dinheiro. Exatamente. É perfeitamente legítimo. E todos nós nos vamos fazer essa pergunta, enquanto, obviamente, não houver uma explicação por parte do Presidente da Câmara. Encerramos o primeiro tema, que obviamente ainda vai dar pano para mangas, como é óbvio. Aguardamos, logicamente, por uma resposta do Dr. Nuno Mocinha, Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Ficamos por aqui em relação ao tema 1. Amanhã, como já falei no início, vamos ter o segundo tema e depois, no dia seguinte, o terceiro tema, que obviamente esperamos que seja do vosso agrado.